How long do people live? I mean, if you're lucky, you can live for a very long time. Você não vai acreditar no que aconteceu no funeral de Diane Keaton, um dos ícones mais respeitados e amados de Hollywood, onde todos esperavam lágrimas e silêncio, mas foram surpreendidos por um momento que chocou o mundo inteiro. Al Pacino, seu grande amigo e parceiro de cena em filmes memoráveis, subiu para prestar uma homenagem que ninguém poderia prever, e cada palavra, cada gesto, parecia carregar décadas de história, cumplicidade e segredos que poucos conheciam. Durante a cerimônia, detalhes polêmicos vieram à tona, revelando conflitos e momentos delicados da vida de Diane, incluindo episódios de bastidores de filmes, relacionamentos que marcaram sua trajetória e escolhas pessoais que sempre provocaram debates acalorados entre fãs e críticos. Pacino falou com emoção e intensidade, lembrando não apenas da atriz brilhante, mas da mulher forte, independente e cheia de personalidade, e em certo momento deixou escapar uma revelação que deixou todos sem fôlego, mostrando um lado íntimo e profundo que jamais havia sido compartilhado publicamente. O impacto da homenagem foi tão grande que rapidamente viralizou, gerando debates, comentários e reações do mundo inteiro, e cada detalhe capturado por câmeras se transformou em notícia em segundos. Neste vídeo, vamos mostrar tudo, cada instante dessa cerimônia única, cada olhar, cada gesto e cada palavra que fez deste funeral um evento inesquecível e cheio de emoção. Você vai descobrir as histórias mais polêmicas, os segredos que Diane guardou e como Al Pacino, de forma surpreendente, transformou um momento de tristeza em um tributo histórico que ficará para sempre na memória de fãs e do cinema. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque a inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos, polêmicos e cheios de detalhes que você não encontra em nenhum outro lugar. Se puder, apoie ainda mais o canal com um Super Thanks. E se não puder, comente abaixo qual foi a parte que mais te surpreendeu e o que você jamais imaginou sobre este momento. Assista até o final porque a última revelação vai te deixar impactado, mostrando facetas que ninguém esperava e detalhes que mudam completamente a percepção sobre Diane Keaton e sua relação com Al Pacino, tornando esta homenagem um dos momentos mais emblemáticos da história de Hollywood. Diane Keaton nasceu no coração da Califórnia, em Los Angeles, em 5 de janeiro de 1946, em uma época em que os Estados Unidos respiravam mudanças culturais e sociais, e o cinema se transformava em uma das mais poderosas formas de expressão artística do mundo. Desde o início, Diane parecia diferente. Ainda criança, demonstrava uma imaginação incomum, uma curiosidade inquieta e uma sensibilidade que chamava a atenção de todos ao seu redor. Filha de John Newton Ignatius Hall, um engenheiro civil e corretor de imóveis, e Dorothy Diane Keaton Hall, uma dona de casa criativa e sonhadora, Diane cresceu em um lar onde o amor se misturava com as tensões típicas de uma família americana de classe média. Sua mãe, uma mulher profundamente envolvida com a escrita e a fotografia, foi uma das figuras mais influentes na formação emocional e artística da futura atriz. Dorothy era carinhosa, mas também ambiciosa, e incentivava os filhos a explorarem seus talentos. Diane se encantava ao vê-la participar de concursos de beleza locais e apresentar projetos artísticos caseiros. Foi a mãe quem lhe ensinou o valor da autenticidade, da coragem e da imaginação. Já o pai era um homem reservado, disciplinado e pragmático, o que contrastava com a personalidade expansiva da filha. Diane cresceu dividida entre o desejo de aprovação paterna e a liberdade criativa que a mãe estimulava. Desde cedo, ela aprendeu a observar o comportamento humano com uma profundidade rara para uma criança. Esse olhar atento para as emoções e as contradições das pessoas se tornaria uma das marcas mais fortes de sua atuação no futuro. Diane era uma menina curiosa, muitas vezes introspectiva, mas com um espírito rebelde. Tinha o hábito de se isolar em seu quarto para escrever pequenas histórias e ensaiar discursos diante do espelho,
imaginando-se no palco de um grande teatro. Aos 10 anos, ela já demonstrava uma autoconfiança precoce quando participava de apresentações escolares. O palco lhe causava uma mistura de nervosismo e euforia, sentimentos que ela aprenderia a dominar e transformar em energia criativa. Sua infância, embora cercada por afeto, não foi isenta de desafios. Diane presenciou momentos de tensão entre os pais e, como filha mais velha, sentia-se responsável por manter a harmonia dentro de casa. Ela desenvolveu um forte senso de independência emocional, algo que mais tarde seria tanto uma força quanto um obstáculo em sua vida pessoal. Durante a adolescência, Diane frequentou a Santa Ana High School, onde se destacou por seu estilo excêntrico e sua personalidade marcante. Não era a típica garota popular, mas tinha uma presença magnética. Adorava moda, teatro e música, especialmente os musicais da Broadway, que assistia pela televisão com fascínio. O sonho de ser atriz começou ali, quando percebeu que o palco era o único lugar onde podia ser completamente livre. Ela se inspirava em grandes nomes do cinema clássico, como Katharine Hepburn e Bette Davis, mulheres que desafiavam os padrões da época com coragem e talento. Ao se formar no ensino médio, Diane decidiu que seguiria esse mesmo caminho. Mudou-se para Nova York com uma mala pequena, pouco dinheiro e uma determinação imensa. Inscreveu-se na prestigiada Neighborhood Playhouse School of the Theatre, uma das mais respeitadas escolas de atuação dos Estados Unidos, conhecida por formar artistas com forte base emocional e técnica. Foi ali que Diane começou a moldar o estilo que mais tarde encantaria o mundo. Ela mergulhou profundamente no método de atuação de Sanford Meisner, que enfatizava a sinceridade e a espontaneidade. Essa abordagem transformou sua forma de enxergar o ofício. Keaton aprendeu que a atuação verdadeira não vinha da aparência, mas da vulnerabilidade. Essa ideia se tornaria uma constante em sua carreira e na sua maneira de viver. Durante os anos em Nova York, Diane enfrentou as dificuldades típicas de uma jovem artista tentando sobreviver em uma cidade cara e competitiva. Trabalhou como garçonete, atendente e até mesmo cantora em clubes noturnos para pagar o aluguel. Mas foi justamente nesses ambientes simples e boêmios que ela desenvolveu uma percepção aguçada sobre as pessoas. O início da carreira de Diane Keaton foi uma mistura de coragem, ousadia e persistência. Quando chegou a Nova York, ainda muito jovem, ela sabia que o caminho até o sucesso seria árduo, mas estava determinada a conquistar seu espaço. A cidade era vibrante, cheia de oportunidades e também de desafios. Diane vivia em pequenos apartamentos, muitas vezes dividindo o espaço com outras aspirantes a artistas, enfrentando dias de frio intenso, longas caminhadas e audições intermináveis. Ainda assim, havia nela uma chama que não se apagava. Trabalhando como garçonete e cantora em bares para se sustentar, ela aproveitava cada momento livre para estudar atuação e assistir a peças teatrais, absorvendo cada nuance das performances que observava. Sua determinação começou a dar frutos quando conseguiu um papel na produção da Broadway intitulada Hair, em 1968. Esse foi o primeiro grande passo de sua carreira. Curiosamente, ela recusou-se a se despir em cena, algo incomum para a peça, que tinha fama de ousada. Esse gesto, longe de prejudicá-la, destacou sua autenticidade e seu caráter firme, algo que chamaria a atenção de diretores e produtores nos anos seguintes. Diane se recusava a fazer algo apenas para agradar, e essa postura se tornaria uma de suas marcas registradas. Após sua breve passagem por Hair, Diane começou a se envolver em testes para televisão e cinema. Foi então que a sorte e o talento se encontraram. Ela foi chamada para um teste em uma nova peça escrita e dirigida por um jovem cineasta chamado Woody Allen. O título era Play It Again, Sam. A química entre Diane e Woody foi imediata. Ela trouxe uma leveza, humor e naturalidade que transformaram o espetáculo em um sucesso na Broadway. O público se encantava com sua forma despretensiosa e divertida de interpretar, e os críticos começaram a notar que havia algo diferente naquela jovem atriz. Essa parceria se tornaria uma das mais icônicas da história do cinema americano. O sucesso teatral levou Allen a adaptar a peça para o cinema em 1972, e ele fez questão de que Diane interpretasse o mesmo papel nas telas. O filme consolidou o nome de Diane Keaton em Hollywood. Seu jeito espontâneo, os gestos expressivos e o carisma natural conquistaram o público e os críticos.
Ela tinha um talento raro de fazer o simples parecer genial. No mesmo ano, sua carreira deu um salto gigantesco ao ser escolhida por Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, a esposa de Michael Corleone em O Poderoso Chefão. O papel era completamente diferente dos personagens que ela havia feito até então, exigindo uma intensidade dramática e uma vulnerabilidade emocional que Diane interpretou com maestria. O filme se tornou um fenômeno mundial e, de repente, Diane estava no centro das atenções. Ela não era mais apenas uma atriz promissora, mas uma estrela em ascensão. Com o sucesso de O Poderoso Chefão e sua sequência, lançada em 1974, Diane passou a ser vista como uma atriz versátil, capaz de transitar entre o drama e a comédia com facilidade. Sua capacidade de transmitir emoções verdadeiras a diferenciava das demais. E foi justamente essa qualidade que a levou ao auge em 1977, quando protagonizou Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, novamente ao lado de Woody Allen. O filme foi um marco na história do cinema. Uma mistura de humor inteligente, romance e melancolia. Diane interpretou Annie Hall, uma mulher moderna, complexa e carismática, que parecia ter saído diretamente da realidade. O papel não só lhe rendeu o Oscar de melhor atriz, como redefiniu o conceito de feminilidade no cinema. Seu figurino, composto por ternos, gravatas e chapéus, virou uma tendência mundial. Milhares de mulheres passaram a imitá-la, transformando Diane em um ícone de estilo e atitude. A partir daí, sua carreira entrou em um ritmo frenético. Ela se tornou uma das atrizes mais requisitadas de Hollywood, trabalhando com grandes diretores e participando de produções que marcaram época. Diane Keaton era admirada não apenas por seu talento, mas também por sua autenticidade. Ela recusava papéis que não acreditava, buscava personagens que a desafiavam emocionalmente e não tinha medo de se expor artisticamente. Nos bastidores, sua fama de perfeccionista e disciplinada era conhecida. Passava horas ensaiando falas, estudando gestos e observando a forma como o corpo expressava emoções. Diane acreditava que o segredo da boa atuação estava na verdade que se transmitia e não na aparência. Por isso, ela preferia papéis que mostrassem mulheres reais, com falhas e contradições, fugindo do estereótipo da heroína impecável. Durante os anos 80, ela ampliou ainda mais seu repertório, atuando em filmes de diferentes gêneros e se aventurando como diretora e produtora. Trabalhou em obras como Reds, The War and Beatty e Looking for Mr. Goodbar, onde mostrou um lado mais intenso e sombrio. Essas performances provaram que ela não estava limitada à comédia romântica. Diane era uma artista completa, movida por uma necessidade constante de se reinventar. A vida pessoal de Diane Keaton sempre despertou grande interesse, pois ela nunca se encaixou nos padrões tradicionais de Hollywood e optou por viver de maneira única, priorizando sua independência e autenticidade acima de convenções sociais. Desde jovem, Diane demonstrou um espírito livre e uma necessidade de explorar suas próprias escolhas, algo que influenciou diretamente seus relacionamentos amorosos. Ela manteve uma série de relacionamentos intensos e notoriamente polêmicos, muitos deles com homens também criativos e de personalidade marcante, o que muitas vezes gerava uma combinação de paixão e tensão. Um dos relacionamentos mais comentados foi com Woody Allen, que durou vários anos e ficou marcado não apenas pela parceria profissional de sucesso, mas também pela complexidade emocional que envolvia os dois. Diane sempre falou abertamente sobre as dificuldades dessa relação, destacando a pressão de equilibrar carreira e vida pessoal, e como muitas vezes se sentia dividida entre o amor e a necessidade de manter sua liberdade. A atriz também teve um romance significativo com Warren Beatty, considerado um dos galãs mais cobiçados de Hollywood na época. Diane descreveu esse período como uma fase de aprendizado sobre si mesma, na qual percebeu que se envolvia com homens que, por diferentes razões, não estavam completamente disponíveis emocionalmente. Ela refletiu que muitas dessas escolhas tinham raízes em sua infância, quando buscava figuras paternas de aprovação e atenção. Keaton sempre foi muito seletiva quanto aos seus relacionamentos e recusava-se a se submeter a convenções de casamento ou maternidade por pressão social. Ela revelou em entrevistas que a ideia de casar ou ter filhos
nunca a atraiu da mesma forma que a criação artística e a independência pessoal. Para Diane, relacionamentos deveriam ser fonte de crescimento e inspiração, e não um compromisso que limitasse sua expressão ou sua liberdade. Ao longo dos anos, ela também teve romances com figuras menos conhecidas do público, mas que tiveram grande significado emocional. Diane valorizava a profundidade das conexões humanas, muitas vezes priorizando intensidade e autenticidade em detrimento de estabilidade. Esse modo de vida rendeu a ela críticas de alguns setores da mídia, que frequentemente questionavam sua escolha de permanecer solteira e sem filhos, mas Diane manteve-se firme em sua convicção de que cada pessoa deve traçar seu próprio caminho sem se submeter às expectativas alheias. Além de sua vida amorosa, Diane também enfrentou desafios relacionados à amizade e à confiança, já que muitas vezes se sentia julgada ou incompreendida por colegas e pelo público. Ela revelou que algumas relações próximas foram abaladas pela notoriedade e pelo julgamento constante, exigindo dela uma capacidade extra de discernimento e proteção emocional. Diane desenvolveu, ao longo do tempo, uma habilidade notável de observar comportamentos e intenções, o que a ajudou a escolher melhor as pessoas que mantinha em sua vida. Em suas declarações mais polêmicas, Diane comentou sobre como a indústria do entretenimento ainda impõe padrões rígidos para mulheres, não apenas em termos de aparência, mas também em relação às expectativas sobre comportamento, relacionamentos e maternidade. Ela criticou abertamente a pressão para se conformar e compartilhou que muitas atrizes acabam sacrificando sua individualidade para agradar. Essa postura corajosa a tornou uma referência de autenticidade, inspirando mulheres a seguirem seus próprios caminhos. Diane também abordou a forma como os relacionamentos com homens mais jovens e mais velhos eram percebidos pelo público e pela imprensa. Ela relatou casos em que sua vida pessoal foi transformada em notícia sensacionalista, mesmo quando suas escolhas eram baseadas em amor genuíno ou compatibilidade emocional. Keaton sempre buscou equilíbrio entre a vida pública e privada, mas reconheceu que a fama dificulta esse processo. Apesar das críticas e das polêmicas, Diane manteve um círculo íntimo de amigos e aliados que respeitavam sua liberdade e autenticidade. Ela cultivou relações profundas com colegas de trabalho, alguns dos quais se tornaram parceiros de longa data em projetos artísticos, mas também amigos leais fora das câmeras. Entre esses amigos estão figuras como Al Pacino, com quem compartilhou momentos profissionais e pessoais marcantes. Diane descreveu essas amizades como fundamentais para sua estabilidade emocional, já que ofereciam apoio, compreensão e respeito, algo que muitas vezes faltava em relacionamentos românticos. Desde cedo, ela teve que lidar com a pressão de uma indústria cinematográfica exigente e muitas vezes injusta, onde a aparência, a idade e as expectativas de comportamento feminino eram critérios rígidos para avaliar o sucesso. Diane cresceu observando o impacto dessas pressões sobre outras mulheres e sabia que não queria se submeter completamente a essas regras. Mas isso não a isentou de sentir os efeitos do julgamento constante do público e da mídia. Durante os anos 70, enquanto sua carreira desabrochava com filmes como O Poderoso Chefão e Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Diane começou a sentir os efeitos psicológicos de ser constantemente exposta e analisada. Ela revelou em entrevistas que lidava com ansiedade, noites mal dormidas e uma sensação de solidão, mesmo cercada por colegas de trabalho e amigos. A fama trouxe consigo uma responsabilidade pesada e uma expectativa de perfeição que nem sempre era realista. E Diane muitas vezes se sentia pressionada a manter uma imagem pública que não correspondia totalmente à sua vida interior. Além disso, a atriz enfrentou polêmicas em relação aos papéis que escolhia. Diane sempre buscou personagens complexos e autênticos, mas algumas escolhas geraram críticas da indústria e do público que nem sempre compreendiam seu desejo de fugir de estereótipos. Filmes em que explorava temas controversos, como sexualidade, independência feminina e relações disfuncionais, eram frequentemente alvo de debate. Diane não se esquivava de debates públicos, defendendo seu direito de interpretar personagens reais, com falhas e contradições, e criticando a tendência de Hollywood de criar mulheres perfeitas e inatingíveis. Em sua vida pessoal,
Os momentos difíceis muitas vezes se entrelaçavam com sua carreira. A pressão para equilibrar relacionamentos amorosos com compromissos profissionais gerava estresse emocional, e Diane admitiu que nem sempre conseguia lidar bem com frustrações e desilusões. Ela passou por decepções amorosas profundas, que afetaram sua confiança e, por vezes, sua autoestima. A atriz também enfrentou conflitos familiares que a marcaram emocionalmente. Diane revelou em entrevistas que lidar com expectativas de familiares e amigos sobre sua carreira e vida pessoal era desafiador, especialmente quando suas escolhas eram vistas como não convencionais. Esses desafios contribuíram para seu desenvolvimento emocional e artístico, tornando-a mais reflexiva e sensível ao interpretar personagens complexos. Ao longo dos anos 80, Diane também teve que lidar com críticas públicas sobre sua aparência e idade, questões que ainda hoje são recorrentes para atrizes de Hollywood. Ela comentou sobre a dificuldade de envelhecer na indústria cinematográfica e como isso afetava a seleção de papéis disponíveis. Diane sempre defendeu a importância de envelhecer com dignidade e autenticidade, recusando-se a recorrer a procedimentos estéticos apenas para se adequar aos padrões da indústria. Essa postura, embora admirada por muitos, gerou controvérsias e discussões sobre como a sociedade enxerga mulheres maduras no cinema. Outro aspecto polêmico de sua vida foram as declarações que fez sobre colegas de trabalho e diretores. Diane nunca teve medo de expressar suas opiniões, mesmo que isso causasse estranheza ou críticas. Ela falou abertamente sobre comportamentos inadequados na indústria, disputas criativas e pressões que sentia nos bastidores, defendendo sempre a importância do respeito e da ética profissional. Diane também revelou que passou por momentos de isolamento e solidão, especialmente durante fases em que sentia que sua autenticidade não era compreendida ou valorizada. Ela enfrentou crises de confiança, dúvidas sobre sua carreira e questionamentos sobre seu valor como artista. Em alguns períodos, esses sentimentos a levaram a questionar se deveria continuar atuando ou buscar outros caminhos criativos. Apesar de todas essas dificuldades, Diane transformou seus desafios em aprendizado e crescimento pessoal. Ela encontrou na arte e no trabalho um refúgio para expressar suas emoções e lidar com frustrações, usando suas experiências para dar profundidade e verdade a cada personagem que interpretava. Um dos momentos mais emblemáticos de sua trajetória foi lidar com críticas após filmes que não tiveram o sucesso esperado, mas que representavam escolhas importantes para seu desenvolvimento artístico. O funeral de Diane Keaton foi um evento marcado por comoção, lembranças afetivas e demonstrações públicas de respeito e admiração que mostraram ao mundo inteiro a dimensão de sua influência não apenas como atriz, mas como pessoa. Familiares, amigos, colegas de trabalho e admiradores de todas as partes se reuniram em uma cerimônia que refletiu a vida plena e intensa que Diane viveu, desde sua infância até seu último dia. O ambiente estava carregado de emoção, com lágrimas contidas e sorrisos nostálgicos, pois todos ali sabiam que estavam se despedindo de alguém que deixou uma marca profunda em suas vidas e na história do cinema. O local foi cuidadosamente decorado com flores que Diane sempre apreciou, tons suaves e luzes discretas que criavam uma atmosfera de acolhimento e reverência. Durante a cerimônia, discursos foram feitos, lembranças compartilhadas e momentos de silêncio respeitoso foram mantidos em honra à atriz. Amigos próximos contaram histórias de sua generosidade, senso de humor e capacidade de inspirar todos ao seu redor, revelando facetas pessoais que o público raramente conhecia. Entre os muitos homenageadores, um dos momentos mais impactantes foi a homenagem de Al Pacino, seu parceiro artístico de longa data, que surpreendeu o mundo com uma declaração emocional e memorável. Al Pacino subiu ao púlpito visivelmente comovido, mas com a firmeza de quem queria transmitir toda a admiração e respeito que sentia por Diane. Ele começou lembrando de momentos icônicos que compartilharam nas telas, destacando como Diane transformava cada cena em uma experiência única e verdadeira. Al Pacino falou sobre a intensidade de sua amizade, sobre a cumplicidade artística que sempre existiu entre eles e sobre como Diane, mesmo nos momentos mais difíceis, demonstrava força,
coragem e uma humanidade extraordinária. Ele enfatizou que Diane não era apenas uma colega de trabalho, mas uma inspiração constante. Alguém que desafiava convenções e mostrava que a autenticidade é o caminho mais poderoso para a vida e para a arte. Durante seu discurso, Al Pacino citou exemplos de como Diane sempre apoiou colegas, incentivou novos talentos e manteve sua integridade mesmo diante das maiores pressões da indústria. Ele lembrou com carinho de risos compartilhados nos bastidores, conselhos oferecidos com generosidade e a forma como Diane conseguia iluminar qualquer ambiente apenas com sua presença. A emoção no local era palpável, com muitos convidados contendo lágrimas ao ouvir cada palavra, reconhecendo a profundidade da relação de amizade e respeito entre os dois artistas. Al Pacino também falou sobre a força pessoal de Diane, mencionando desafios que ela enfrentou na vida pessoal, sua capacidade de superar dificuldades e como sempre manteve a dignidade mesmo em situações complexas. Ele destacou que Diane nunca buscou reconhecimento superficial, mas sim a verdadeira expressão artística e humana, algo que inspirou e continuará a inspirar gerações de atores, cineastas e admiradores de sua obra. O discurso terminou com um momento de silêncio respeitoso, seguido de aplausos emocionados que ecoaram no local, demonstrando que a homenagem de Al Pacino não apenas prestou tributo à carreira de Diane, mas também à mulher extraordinária que ela foi em todos os aspectos. Outros colegas da indústria também compartilharam lembranças de momentos especiais, desde filmagens memoráveis até experiências pessoais que mostravam a bondade, humor e empatia de Diane. Cada relato reforçava a percepção de que ela tinha uma capacidade rara de tocar a vida das pessoas de forma genuína, deixando uma marca indelével no coração de quem a conheceu. Familiares descreveram Diane como uma mulher de espírito forte e gentil, sempre pronta para apoiar e ouvir, alguém que valorizava conexões profundas e verdadeiras acima de qualquer reconhecimento ou fama. A cerimônia contou ainda com a exibição de fotografias, vídeos de bastidores e trechos de filmes que Diane protagonizou, permitindo que todos revivessem momentos de sua trajetória artística e humana. Cada imagem reforçava a versatilidade, talento e autenticidade que marcaram sua vida. O funeral também teve momentos de celebração da vida de Diane, com músicas que ela apreciava e que refletiam sua personalidade alegre, curiosa e apaixonada pelo mundo. Esse equilíbrio entre luto e celebração tornou o evento uma experiência profundamente emocional e inspiradora. A presença de Al Pacino e sua homenagem tornou-se um dos momentos mais comentados e compartilhados na mídia, viralizando rapidamente e tocando fãs em todo o mundo. Ele conseguiu, com palavras simples e sinceras, transmitir toda a admiração, respeito e amizade que existia entre eles, deixando uma lembrança permanente da relação única que compartilhavam. O funeral de Diane Keaton se consolidou não apenas como uma despedida, mas como uma celebração de sua vida e legado. Ele mostrou a dimensão de sua influência e a profundidade de suas relações, revelando que sua existência foi marcada por autenticidade, coragem e capacidade de inspirar aqueles ao seu redor. A morte de Diane Keaton chocou o mundo inteiro e marcou um momento de grande comoção no universo do cinema e entre admiradores de todas as idades. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais e pelos principais veículos de comunicação, gerando uma onda de homenagens e lembranças emocionadas sobre sua trajetória artística e pessoal. Diane faleceu de forma inesperada, deixando fãs, amigos e familiares profundamente abalados, pois sua presença era sempre associada à vitalidade, autenticidade e alegria de viver. Nos dias que antecederam sua morte, relatos de colegas próximos indicavam que ela estava envolvida em projetos criativos e mantinha contato constante com amigos, demonstrando sua energia típica, o que tornou o choque ainda mais intenso para todos que a conheciam de perto. A imprensa relatou que Diane passou seus últimos momentos cercada de pessoas queridas, recebendo cuidados e carinho, e que mesmo nos momentos finais ela manteve o espírito acolhedor e a capacidade de inspirar aqueles ao seu redor. O impacto de sua morte não se restringiu à indústria do entretenimento, mas atingiu fãs de diferentes partes do mundo, que expressaram tristeza, gratidão e admiração por sua carreira repleta de personagens inesquecíveis. Em suas redes sociais,
Admiradores e colegas compartilharam mensagens de despedida, lembrando não apenas de seu talento, mas de sua generosidade, humor e humanidade, destacando como Diane influenciou positivamente suas vidas de forma profunda e duradoura. A repercussão da notícia trouxe à tona a dimensão da importância de Diane Keaton como símbolo de autenticidade e coragem. Uma mulher que desafiou padrões, lutou por sua independência e deixou uma marca indelével na história do cinema. Muitos comentaram que sua morte representava o fim de uma era, mas que seu legado artístico e pessoal continuaria vivo através das obras que criou e das vidas que tocou. Familiares e amigos próximos organizaram uma cerimônia íntima para celebrar sua vida, proporcionando um espaço de reflexão e memória afetiva, no qual foram compartilhadas histórias, risadas e lembranças de momentos marcantes ao lado da atriz. Durante essa cerimônia, tornou-se evidente que Diane havia construído não apenas uma carreira admirável, mas uma rede de relações profundas, baseadas em respeito, afeto e admiração mútua, mostrando que seu impacto ultrapassava as telas e refletia na vida real de todos que tiveram a sorte de conhecê-la. Artistas e diretores com quem trabalhou destacaram em entrevistas a generosidade de Diane no set, sua dedicação intensa a cada personagem e a forma como sua presença elevava o trabalho de todos ao redor, revelando que seu talento era acompanhado de uma força pessoal rara. A morte de Diane também abriu espaço para reflexões sobre o valor da autenticidade, coragem e independência na vida de uma mulher, pois ela sempre se manteve fiel a si mesma, escolhendo caminhos que a representassem verdadeiramente, mesmo que isso significasse enfrentar críticas e desafios. Entre os relatos mais comoventes estavam aqueles de fãs que compartilhavam como Diane Keaton influenciou suas escolhas de vida, sua forma de se expressar, sua coragem de ser diferente e de perseguir sonhos sem se submeter às expectativas alheias. A presença de mensagens de despedida e homenagens nas redes sociais destacou a capacidade de Diane de criar conexões profundas e genuínas, inspirando pessoas de diferentes culturas, idades e contextos. Muitos lembraram de sua autenticidade, de seu estilo único, de sua coragem de enfrentar adversidades e de sua capacidade de transmitir emoções verdadeiras através de seus personagens, ressaltando que a atriz foi uma referência que continuará a inspirar futuras gerações.